Olá, meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando agora. Seja muito bem-vindo ao programa Conexão Gospel. Esse é mais quinta edição do programa, e hoje nós teremos também muita novidade. Teremos um convidado muito especial que tem muito conhecimento, conteúdo que vai passar para nós. Então, hoje nós vamos falar de alguns temas muito importantes, temas pertinentes e atuais, e eu convidei uma pessoa especial aqui para também falar sobre isso, porque tem conhecimento de causa. Eu queria apresentar para vocês hoje, mais uma vez, aqui para nós é uma grande honra, mais uma vez aqui no programa, Pastor Aristóteles. Isso. Seja muito bem-vindo ao programa, pastor. Fique à vontade para falar aquilo que o Senhor Deus tocar no coração e na mente. Amém, pastor Cláudio. Quero agradecer a oportunidade a você e também dizer aos ouvintes, telespectadores, internautas, como você se chama aí, que você esteja bem acomodado, seja muito bem-vindo e compartilhe conosco esse bate-papo, que com certeza será muito interessante para a sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Fica à vontade, Conexão Gospel, já compartilhe com alguém, dá um joinha, aperta o sininho para também as notificações chegar até vocês. Então fique à vontade para acompanhar a nossa programação mais uma vez aqui conosco no podcast. Pastor Ari, hoje eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre, para iniciar, né, pastor, aquele início da conversa que a gente teve sobre o livro, né, o lançamento do livro, quando vai ser o lançamento, se já está pronto, se está confeccionando, e aí se já tem uma programação com relação ao lançamento do livro A Mente Vence Músculos, é isso? Isso, está bem antenado. Então, o livro A Mente Vence Músculos está sendo trabalhado nesse momento a parte de divulgação. A parte de confecção eu estou trabalhando ainda, e a data de lançamento eu acredito que deve acontecer lá para o mês de agosto, setembro, porque nós estamos mais interessados que as pessoas despertem para o tema. Exato. Despertem para o tema. Por quê? Porque a situação das pessoas hoje está muito complexa. As pessoas estão sobrecarregadas, as pessoas estão sem reconhecer a sua identidade. A gente percebe que o ser humano de hoje não tem mais a felicidade em viver. E isso não está acontecendo apenas com pessoas ímpias, como nós chamamos. Né? Abrange todos. Está abrangendo todo mundo. Hoje você vê cristãos sobrecarregados também. Parece que o capítulo de Mateus 11, 28, Vinde a mim, não está mais sendo praticado, porque vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Exatamente. A grande palavra de Jesus que diz: o meu fardo é leve. Então, o meu jugo é suave. E o meu jugo é suave. Então as pessoas estão sobrecarregadas por quê? Porque os músculos estão vencendo a mente. E quando é que os músculos vencem a mente? Quando tudo aquilo que é oprimido, que é opressor, domina a sua área de decisão. Por exemplo, quando alguém está trabalhando muito e esquece dos principais valores da vida, e não é trabalhar muito. Então, tudo na vida precisa estar num ponto de equilíbrio. Aí quando chega, por exemplo, duas pessoas sobrecarregadas dessas que estão trabalhando bastante, elas duas se encontram no trânsito, por exemplo, aí culmina em pode gerar um atrito. Culmina em desgraça. Você vê que tem gente matando gente aí por nada, por uma cara feia. Exatamente. Isso não é uma coisa que está acontecendo do nada. Isso está sendo construído, é um novo normal. As pessoas viverem de maneira sobrecarregadas. Estão perdendo muito tempo com rede social, dormindo mal, acordam mal e vivem mal. Pronto, o senhor falou sobre o novo normal, é aquilo que foi falado na pandemia, né? Isso, e a pandemia, eles criaram esse tema aí, novo normal, para as pessoas se habituar à nova realidade, se acostumar com aquilo, e uma realidade que não é normal. É um novo normal que não é normal. Então, a pandemia Perfeito. Trouxe uma consequência grave realmente para a sociedade e para o lado emocional, né? Família, espiritual, trouxe realmente um impacto na sociedade.
esse livro tem uma proposta de trazer informações que pode gerar uma mudança de mentalidade e também hidratar a mente, né? E restaurar esses valores e esses princípios que foram perdidos, né? Muitas pessoas realmente hoje tá acomodadas com algumas coisas e aceitando outras coisas como se fosse normal. Por exemplo, o que o senhor acha sobre essa questão da adoção de filhos, bebê reborn, pastor? As pessoas estão com a mente, eu não sei, cada um tem o seu pensamento e as suas escolhas, mas eu acho que isso não é normal, pastor. O que o senhor pode dizer sobre isso? Então, Cláudio, vamos começar pelo fato da pandemia, que você tocou no assunto da pandemia. Esse novo tipo de normalidade, que não é normal, como você mesmo falou, que a pandemia trouxe, na verdade, a pandemia não trouxe nada de diferente, né? Em 1918 também teve uma pandemia que matou muito mais gente, inclusive, e não tínhamos a quantidade de informação que temos hoje. A pandemia não pode ser colocada como o fator responsável, porque Deus não tirou de você o seu livre-arbítrio de decidir sobre a sua vida. Cláudio tem o poder de decidir sobre tudo que está nas suas mãos. Então, o que está acontecendo no mundo hoje é que as pessoas estão entregando o seu poder de decisão nas mãos de outras pessoas para que decidam por elas. Essa terceirização do poder de decisão é o maior problema que nós estamos vivendo na nossa atualidade. Você precisa entender que você é responsável pelos seus atos. Então, se você decidiu passar 12 horas navegando numa rede social, foi uma decisão sua. Exatamente. Os resultados disso virá sobre você. A pandemia, pelo fato de você estar recluso, evidentemente que foi utilizado muito do processo das redes sociais. Mas não quer dizer que você tem que ficar o tempo todo na rede social, porque a pandemia lhe ensinou. Exatamente. Então, o meu livro, ele trabalha muito mais na sua responsabilização. Você precisa aprender que você está no comando. Não é os seus músculos que estão no comando. Quem comanda os seus músculos tem que ser a mente. A mente é o nosso sistema operacional. Exatamente. Então, o sistema operacional funcionando bem, todo o seu corpo funciona bem. Você entende? Então, Deus, quando colocou esse sistema operacional, vamos chamar assim, ele sabia que era esse lugar que ele estaria comandando no reino invisível dele, passando pela mente, chegando no corpo. Isso é o caminho natural que deve ser a mente. O que é que estão fazendo? O inverso. Partindo do comando dos músculos. Por exemplo, a maioria das pessoas hoje vão para a academia cuidar dos músculos, certo? Certo. Mas não cuidam da mente. Da mente. Mas não cuidam da mente. Entendeu? Então, o fato é, você precisa cuidar da mente mais do que cuida do seu corpo. Ou então, melhor, cuide da mente e também cuide do corpo. Agora, sabendo a hierarquia de comando, o corpo é um soldado, a mente é um general. O corpo foi feito para obedecer ordens, não para dar ordens. Exatamente, pastor. Então, quando você deixa o seu corpo comandar a sua mente, você se torna um glutão, você se torna ignorante, você se torna uma pessoa orgulhosa, você se torna uma pessoa gananciosa. Todos os movimentos, né? E tudo todas que as reações. Tudo que a Bíblia diz que está sobre a carne. Lembra? Isso. Há o comando do espírito e há o comando da carne. Está em Gálatas escrito isso. Exato. Então, os frutos dessa carne, ela está dizendo ali. Ganância, prostituição, um monte de coisa ruim. Então, você vê que os frutos do espírito estão conectados com a sua mente. Domínio próprio, bom senso, temperança, e aí vai. Então, o meu livro trata de uma autorresponsabilização. Cláudio, você recebeu uma mente, ok? Senão você não estaria aqui agora. Exatamente. Você estaria internado no hospício. Por tudo que nós já passamos aí, não é fácil, realmente. Então, isso mostra que Cláudio só está sentado em um programa
Porque a mente de Cláudio está comandando o processo. O que é interessante que meu livro traz? Que cada vez mais sua mente controle os processos que você hoje não consegue vencer e que os músculos estão vencendo você. Existem áreas em nossas vidas que os músculos estão vencendo ainda. Existem áreas na minha vida, olha, eu que escrevi o livro, mas o livro serve até para mim como forma de libertação, de que tem áreas da minha vida que meus músculos ainda dominam a minha falar mente. mais alto, né? Eu fui muito abençoado quando descobri o livro de um homem chamado David Hawkins. Ele escreveu um livro chamado Poder versus Força. É quando o poder é aquilo que vem da sua consciência e a força é aquilo que vem da sua carne, dos seus músculos. Quando essa força domina esse poder, você se torna uma pessoa escravo de tudo. Exemplo, você que gosta de comer, sei lá, um hambúrguer. Comer um hambúrguer de vez em quando não faz mal a ninguém. Exageradamente. Mas quando você passa a comer aquilo todos os dias, já foi. Rotina, né? Aí a carne está dominando sua mente. Por exemplo, refrigerante. Refrigerante não é recomendado beber nada, mas vamos suponhamos que você está num aniversário, num ambiente social, e lhe oferecem refrigerante. Exatamente. Não vejo nada demais você tomar um copinho de refrigerante. Agora, você fazer daquilo todos os dias um hábito, os músculos estão vencendo a sua mente. Um filho que está chegando beirando aí 30, 40 anos, ainda está na dependência dos pais. Os pais estão trabalhando para sustentá-lo. Isso é uma prova cabal de que os músculos desse rapaz estão atrofiados. Aliás, estão atrofiando a mente dele. Era para ele estar produzindo já. Exato. Então, Cláudio, o meu livro ele vem para ajudar, auxiliar as pessoas a entenderem a sua autorresponsabilização. Você precisa compreender que o poder de decisão é seu. E o mais incrível é que Deus não deixou nem para ele esse poder. Ele não se mete, ele não se envolve, senão ele estaria manipulando você. Ele só, a decisão é dele. Eu dei a Cláudio, quem decide é Cláudio. Eu dei a Ari, quem decide é Ari. Se ele vai fazer bobagem com a decisão dele, é problema dele. E até porque o nosso Deus, ele desde o princípio, né, da criação, ele já deu poder e autoridade para o homem. Agora, né? O bom é que Deus sempre colocou uma cama elástica quando ele sabe que o homem vai ser jogado do prédio. Ou seja, ele disse, meu filho está perto de se jogar do prédio, bota uma cama elástica lá. Quando eu falo isso, estou dizendo o seguinte, ele sempre está no socorro. Dá um livramento, uma oportunidade para a pessoa repensar e se arrepender. Ele sempre está no socorro. Ou seja, você faz besteira, mas você se arrepende. E você vai em busca dele, ele sempre vai estar com os braços abertos para te receber. E dizer assim, meu filho, olha, vá por aqui agora, o caminho melhor é esse. E, na maioria das vezes, funciona bem. Em alguns casos, o cara não tem mais oportunidade e se acaba ali. Isso mesmo. Por isso que esse não é o melhor lugar para viver. A misericórdia de Deus não é o melhor lugar para se viver. O melhor lugar para se viver é na vontade ativa de Deus. É quando você está cumprindo o seu propósito que Ele determinou para você fazer. Qual o propósito que Deus tem para Cláudio? Esse. Exemplo, você está fazendo agora um programa. Você está trazendo homens de Deus para falar de coisas poderosas. Coisas que eu jamais imaginei fazer. Isso tem um apêndice, uma conexão com a vontade e o propósito de Deus, entende? Então você está fazendo, você está pegando o seu tempo, você está gastando o seu tempo, você está investindo o seu tempo, você está se sacrificando, você está estudando, você está se entregando para fazer o melhor possível. E além disso, nós temos a vida secular, né? Trabalho, família, responsabilidade. Mas você encontrou tempo para fazer isso. Organizamos o tempo. É nós que Se fazemos, você não quisesse encontrar tempo, você não faria essa ferramenta funcionar. Então esse poder de responsabilização é o que eu trago no livro. Essa é a grande proposta do livro. A grande proposta do livro é o poder da responsabilização. É você entender que a sua mente precisa estar no comando, gerenciando suas decisões. Porque o que o homem é? Um compêndio de decisões. Não tem mais além disso. Você se transforma em um homem de sucesso ou de fracasso a partir de quê? Das suas decisões. Se você toma a decisão de ser um bandido hoje, por exemplo, você vai saber que seu resultado vai ser parar numa penitenciária ou num caixão. É a consequência você da não decisão. consegue ver traficantes se aposentando, por exemplo. Mas o cara está ganhando dinheiro. Ganhar dinheiro, cara, não é o ápice da vida humana.
Uma vida precisa ter sentido. Exatamente. Uma vida precisa ter sentido. É desse Não jeito. há sentido em alguém que trafique drogas. Porque ele está ganhando um dinheiro ali, mas não tem sentido naquilo, porque o dinheiro que ele ganha, ele não pode nem dizer para alguém que ele está ganhando dinheiro. E esse mundo, né, é um mundo praticamente sem volta. Se você não tomar uma decisão na vida de parar, porque nós temos exemplo de pessoas que se libertaram, que tomou uma decisão. Por exemplo, Adriano de Jesus era um homem que vivia lá, né, na sarjeta, vivia no crime, mas um dia teve um encontro com Deus, tomou uma decisão acertada, porque tem muitas decisões que a gente toma erradas, né, como a decisão do filho pródigo de querer viver, de abandonar o pai, abandonar a casa, e aí vem a consequência. É isso que muitas vezes acontece, né? Então, realmente pode existir essa... E um dado importante que você fala sobre Adriano é que todos os crimes organizados do tráfico, parece que eles têm um certo, digamos assim, favor, porque todas as pessoas que dizem assim, eu quero sair para ir para Cristo, eles não impedem e deixam que a pessoa saia. com uma condição, a única condição é essa, de sair do crime, só sai se for para Cristo. Exato. Eu acho isso extraordinário, porque o evangelho até aí funciona. E é importante lembrar, pastor, que eles deixam bem claro, se você vai para Cristo, permaneça em Cristo. Porque se for a também igreja não pode ser um local fantasia, de refúgio, de esconderijo, não tem fantasia, tem que ir para ficar, tem que ir para servir a Cristo de verdade. Pois é. Então, responsabilizar a pandemia pelo novo normal não é bem assim. Nós precisamos entender que o poder de responsabilização sempre vai ser seu. Agora, existem pessoas no mundo que são muito inteligentes que se aproveitam daquelas pessoas que não são tão inteligentes assim. Então, assim, o que aconteceu com a pandemia? Muita gente se aproveitou e cresceu e desenvolveu ideias, projetos, processos, mundialmente falando, porque muita gente estava ali parada sem fazer nada. Por exemplo, vou dar um exemplo claro. Hoje nós temos um fenômeno no Brasil chamado Bispo Bruno Leonardo. O Bispo Bruno Leonardo fez algo que ninguém fez. Começou a orar em determinados horários, tá? E hoje virou um fenômeno que fez com que o ministério dele explodisse no mundo. Ari, aconteceria isso com qualquer um? Eu acredito que qualquer um não. Mas qualquer um que buscasse como ele buscou, fizesse o que ele fez, acredito que alcançaria sim. E tem pessoas que a gente pode realmente, né, copiar a ideia ou se inspirar, porque são pessoas que estão dando certo naquilo que está fazendo e que fazendo para o bem, né? Porque é algo que ele está levando até as pessoas através das redes sociais, né, do Instagram, do Facebook, do próprio YouTube. E essas pessoas estão sendo alcançadas através das orações, através da palavra, do conhecimento teológico que ele tem. Cláudio, não existe mente brilhante no mundo que não copie nada de ninguém. Todas as mentes, por mais brilhante que seja, vou dar um exemplo, Elon Musk, o mais rico do mundo, ele copia um monte de coisa dos outros. Porque não existe dono da verdade. O que existe são mentes que entendem que eu preciso da sua mente e você precisa da minha. Então a gente faz uma troca. O que você precisa de informação? Tá aqui. O que eu preciso de informação de você, você me dá. Isso é saudável e isso é do reino de Deus. A distribuição de informação, a distribuição de riqueza. Pessoas, por exemplo, que acumulam riquezas, estão apodrecendo. Elas poderiam estar usando aquelas riquezas para favorecer muita coisa maravilhosa. Mas o que eles fazem? Acumulam. Eles constroem impérios. Né? Eles constroem impérios em favor dele. E a maioria dos tolos fazem isso. Isso não existe respaldo bíblico para acúmulo de riqueza. O fato de você obter riqueza está certo, mas não deixar retido em você. Você tem que fazer a distribuição de riquezas. Todas as pessoas ao seu redor e todos que chegam até você têm que fazer parte dessa, já que você conseguiu. Paulo, o apóstolo Paulo, fala de uma comunidade que todos não tinham falta de nada. Porque aquele que tinha muito não sentiu que tinha muito. O que tinha pouco não sentiu que tinha pouco. Repartia o que tinha entre si, produzia. Por isso que hoje eu faço uma crítica muito forte às instituições religiosas. Não a Igreja de Cristo, mas às instituições religiosas.
Porque as instituições religiosas precisavam serem transformadas no que a igreja era na época de Pedro. Porque a igreja vivia em comunidade, ela não vivia em nenhum templo que ia de vez em quando lá prestar um culto. Não. Vivia em comunidade entre si. Viviam em comunidade, no partir do pão, na comunhão e na oração. E inclusive a Bíblia diz que eles vendiam tudo e depositavam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos mantinham tudo abençoado para todo mundo. Nós precisamos voltar a esse tema. Nós precisamos voltar a falar como igreja, como irmãos. Como nós temos que entender que nós temos que montar uma comunidade e viver como uma comunidade. Ali não vai ter crime, ali não vai ter assalto, ali não vai ter falta de saúde, ali não vai ter falta de educação. Porque se você se entende que você não precisa roubar seu irmão, para que você vai fazer isso? Se você tem comida, se você tem bebida, se você tem abrigo, para que você vai roubar? Com certeza. Para que você vai defraudar? Você vai colocar um diretor numa escola, para que ele vai roubar a merenda escolar? Porque ele não precisa roubar. Então, o sentido da igreja tem que ser um sentido de comunidade. Não pode ser um sentido religioso de ir no templo, dar a sua oferta, volta para casa, fiz minha parte, cada um que se vire agora. Exatamente. Eu me recordo que eu estive no Rio de Janeiro visitando uma família uma vez, isso tem muitos anos atrás, e essa família me fez uma reclamação que foi interessante. Ela disse: pastor Ari, aqui no Rio de Janeiro, a igreja não é como é em Sergipe. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, as pessoas vão para o culto e uma não tem coragem de dar uma carona à outra. Vai com o carro vazio, mas não tem coragem de dar uma carona para o seu irmão. Aqui no Rio de Janeiro, eles não convidam uma pessoa para ir almoçar na sua casa. Jesus. Eles não têm isso como cultura. Ela chorava me falando, sentindo saudade da forma cultural que nós temos em Sergipe, porque aqui nós almoçamos juntos, se vai para algum lugar, damos carona para todo mundo. Por exemplo, a gente teve um ministério com a igreja, a gente sempre levou pessoas em casa, ia buscar, levava. Aí o carro e a gente fica feliz com isso, né? O meu primeiro carro foi um Gol quadrado, um Gol branco, e parava mais do que andava, mas a gente glorifica a Deus, porque tudo tem um princípio, né? E a gente sempre fez a obra de Deus também dessa forma, levando as pessoas em casa, pessoas que às vezes não tinham condições de ir de ônibus, não tinham condições de ir para casa, a gente levava e trazia. Aí depois veio uma Meriva, veio uma Kombi, a gente levava a Kombi lotada de pessoas para casa, e sem cobrar um centavo de ninguém. E tudo é isso por amor ao reino, por amor à obra. E isso que o senhor falou, isso daí a gente fica feliz. Eu me recordo que uma vez eu enchi o carro de tanta gente para levar para uma cruzada lá no João Alves, que as irmãzinhas queriam ir, não tinha condições de ir, que a polícia me parou no meio do caminho. Excesso de passageiro. Por excesso, que tinha gente até na mala que eu botei. Eu já fiz isso, infelizmente. Mas a gente faz isso com alegria. Reino, né? Mas a gente faz isso com alegria, a gente faz isso com alegria, não faz isso com maldade, mas assim, veja o oposto. Você mora numa cidade onde a pessoa está indo com um carro vazio e não dá carona para um irmão. Então, que tipo de comunidade? Olha o Rio de Janeiro, que tipo de realidade vive hoje. Olha que tipo de realidade vive o Rio de Janeiro hoje. Então a gente precisa compreender, Cláudio, que nós temos que voltar a viver como comunidade, não como uma religião. Isso precisa acabar. Pessoas precisam entender e viver uns pelos outros de verdade. Gera religiosidade de algumas pessoas e elas acabam querendo viver na independência do seu religiosidade, né? A religiosidade é algo que parece ser, mas não é. Parece ser do reino, mas não tem nada a ver com o reino. A religiosidade provoca vaidade, provoca muita discussão, provoca muita divisão, não provoca unidade. Comunidade, você só sobrevive se estiver em unidade. E a essência do evangelho é a unidade. O próprio Jesus disse: sedes vós um, assim como eu e o Pai somos um. A essência do evangelho é comunidade. É tudo. Realmente não é fácil devido à mentalidade. Por isso que é importante esse livro do Senhor, que vai trazer muito conhecimento, né, muito conteúdo para transformação de mente, como está lá em Romanos 12, versículo 2 em diante, fala sobre essa
transformação de mente. Né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Então tem que haver essa transição de mente para poder a gente absorver, né, aquilo que realmente Deus quer para nós. Né? Então esse livro traz também conhecimentos para essa transição de mente, essa nova realidade de tomada de atitude e decisões, para que as escolhas não venham as consequências. Cláudio, o nosso inimigo, ele só mira na mente. Ele não mira em outro lugar. Você sabe por que ele só mira na mente? Porque se ele acertar na sua mente, ele controla todo o resto. Controla tudo, é. Se você tiver, por exemplo, um alvo, um sniper, por exemplo, que vai atirar em um inimigo, ele só mira na mente. Porque na mente, na cabeça da pessoa, neutraliza por completo todo o corpo. Então o inimigo nosso, ele mirou na mente das pessoas. Então nós precisamos voltar urgentemente a cuidar da mente das pessoas. E é como eu falei no início, a sobrecarga não está só no ímpio. A sobrecarga hoje está no pastor, está nos membros, está nos membros, está nos obreiros, está todo mundo sobrecarregado. E tem pouquíssimas pessoas falando sobre esse tema. Por isso que eu me deixei ser inspirado pelo Espírito Santo, me permiti. E gastar horas e horas e horas, porque escrever gasta muito tempo. Gasta, porque você tem mas que estudar é um investimento, muito. Né, também. Você tem que estudar muito, você tem que se dedicar bastante. Pessoas. São 8, 9, 10 horas investidas em horas de estudo, em leitura. Você tem que ler para cruzar informações com outros livros. Entendeu? Então, assim, é uma gama de cruzamentos que você tem que fazer para oportunizar para as pessoas estarem com o material pronto e seguir. E outra coisa, o meu livro vem numa coisa interessante, criada por mim, baseado em diversas ferramentas, que é um livro prático. Ele só tem 30 capítulos, que é o necessário. E por que 30 capítulos? Porque é fantástico falar sobre isso. Estou falando isso pela primeira vez, viu? É um privilégio, né? Ninguém sabe disso, ninguém sabia disso até agora. Então, gente, aproveita, viu a oportunidade, brevemente o lançamento do livro. Eu vou lhe explicar por que 30 capítulos. Quando eu estava orando, falando com Deus lá no terceiro céu, eu tenho um lugar chamado terceiro céu, que é um lugar onde eu oro. É o lugar da glória. É o lugar onde eu clamo. É igual Moisés foi, né? Eu tenho 3 locais de oração. O terceiro céu é o local onde eu vou clamar. Tá? É um ato espiritual. E lá, eu orando nesse local, o Espírito Santo me deu um presente extraordinário quando ele disse assim: escreva dessa forma e faça em 30 capítulos. E eu obedeci essa ordem, mas perguntei a ele por quê. E ele me deu uma informação que é preciosa, é muito preciosa. Pode compartilhar ou é... Eu vou compartilhar agora, mas ela é muito carregada de um poder espiritual, muito grande, porque é informações do lado dos bastidores do reino. A glória, é profundo, viu? É dos bastidores do reino. Não há relato do que aconteceu dos 30 anos de Jesus. E o Espírito Santo me fez ver naquele momento o seguinte: nesses 30 anos de vida que ele teve, ele estava exatamente se preparando para os 3. 30 anos de preparação. Para os 3 anos que ele viria realizar as obras. Realizar a mudança do paradigma da humanidade. Tirando o homem da condenação e o levando a um lugar de glória, que é hoje o que nós estamos vivendo. Dando assim, o então, privilégio o que ele quis me dizer com aquilo? Ele disse: olha, tome de presente aí, execute isso. Os 30 anos que ele passou se preparando para que 3 anos depois ele invadisse a humanidade
com a graça, com o poder da graça, com o poder da unidade, com o poder da fé, com a honra de ter o nome escrito no livro da vida, com a honra de ter o Espírito Santo como guia, com a honra de ter a luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pais, que é a palavra dele, com a honra de ter uma porta aberta. Uma reconexão com o Pai. Ele disse, você agora só precisa de 30 dias para entender e viver isso. Maravilha. Você não precisa passar mais 30 anos. Glória a Deus. Hein? Então, de 30 anos, ele reduz para 30 dias. Durante esses 30 anos, não tem esses relatos descritos... Historicamente, não há relato de nenhum. Milagres. Só fala de Jesus quando ele estava com 12 anos. Sim, depois Jesus, depois Jesus desaparece do mapa. Cenário. E só volta aos 30 anos de idade. Então, assim, ele passa um processo de 30 anos se preparando para os 3 anos. Ah, glória a Deus. Ele passou por isso. Nós não precisamos passar por isso pelos mecanismos que ele criou. Então, quando o Espírito Santo me passa essa informação, todos os meus livros atendem esse princípio. Todos eles são só em 30 capítulos. Você não precisa de mais conhecimento que isso. É um capítulo por dia para que você aplique na sua vida essas ferramentas e elas vão construir um desenvolvimento. E outra coisa, não estou criando nada novo, tudo veio dele. Eu estou navegando na onda chamada Meu Rei Jesus Cristo. É essa daí. Glória a Deus, glória a Deus. Então 30 Em capítulos... primeira mão. 30 capítulos... Você não precisa de livro de 200 páginas, de 300, de 400, de nada disso. É bem prático. Você só precisa de um livro de 30 capítulos para que a sua vida seja prática e aplicável. Só isso. Glória a Deus. Maravilha. E quem me passou isso foi o Espírito Santo. Eu não sabia disso. Não, mas e quando a pessoa não escreve aquilo que é inspiração de Deus, até porque a Bíblia é uma inspiração do próprio Deus, né? Escritos também algumas coisas pelo próprio Deus. E os homens que escreveram também, veja a sintonia, né, dos textos, dos contextos, dos capítulos, da história que vai batendo. Então, aquilo que a gente não escreve, a gente acaba esquecendo. E o mais inacreditável disso também é que você vê que depois de 30 anos cai para 3, porque ele levou 3 anos para preparar os discípulos. Uma equipe que deu trabalho, mas... e que todo mundo acha que o trabalho foi mal feito, mas os resultados mostram o contrário. Exatamente, exatamente. E preparar uma equipe não é fácil. Então, assim, veja que já reduz para 10% e agora reduz para 30 dias. Ari, por que reduz para 30 dias? Porque hoje nós temos o poder da graça e o poder do Espírito Santo disponível para mim. Naquele momento, a graça não estava exercida na terra ainda e nem o Espírito Santo tinha chegado, porque Jesus não tinha morrido. Então levou 30 anos para ele se preparar, mais 3 para ele concluir o processo. Do Espírito Santo sobre... Quando ele conclui os 3 anos de ministério, aí ele fala a tão famosa frase que foi repetida ontem no podcast aqui, tetelestai. Está consumado. Está consumado. Então, quando ele consome, aí depois ele retorna, ele desce as camadas mais baixas para pregar para os espíritos em prisão, passa 3 dias no ventre da terra, e aí volta à terra por um tempo, e é assunto e o Espírito Santo vem. Louvado e seja está Deus. aqui até hoje, Eita, glória, pelo poder bênção, da graça exercendo. Então eu preciso de 30 dias, mano. 30 dias para que eu possa dizer assim, caramba, eu já estou pronto para sair desenvolvendo um projeto prontíssimo. Você não precisa mais que isso. Só basta o poder de decisão da sua mente e mais nada. Vou adquirir um livro desse para a gente poder adquirir esse conhecimento e dentro de 30 dias vou lhe dizer mais, vou abrir minha caixinha de Pandora aqui para você. Vou lhe dizer mais, eu já estou no 14º projeto de livro. Glória a Deus. Então tem muita novidade por aí. 14º, se eu fosse hoje fazer um lançamento, eu teria que fazer um mega lançamento, porque eu já estou no 14º. Você tem uma ideia, eu comecei a escrever um livro ontem que me deixou tão empolgado que eu quase não durmo. Vou falar o título do livro. Chama-se Renúncia Voluntária de Seus Direitos. Renúncia voluntária de seus direitos. Baseado no livro de Mateus, no capítulo 18, quando Jesus decide pagar... E é praticamente todos os livros têm base bíblica. 100% e baseado em 30 capítulos, uma ferramenta aplicável rápida. Esse renúncia voluntária de direitos, todo mundo precisa adquirir. Sabe por quê? Porque muitas vezes você se perde porque você vai fazer questão por um copo de água. E a renúncia é uma das coisas realmente... E a renúncia voluntária de direitos faz você entender muito mais longe.
Tá bom, tá aqui. O que é que a Bíblia fala? Se alguém quer sua túnica, dê a ele 2. Se alguém bater na sua face, oferece-lhe a outra. Se alguém quer que você vá 1 milha, ande com ele 2. Ele está falando de tolerância, você não se importar. Exatamente. Porque você tem algo muito maior que ele Lá te na deu. frente. Exatamente. Entende? Então, assim, se você consegue construir esse pensamento e colocar, Jesus não tinha por que pagar tributo. Ele não tinha por que. Mas ele chega, Pedro, o que é que você acha? Vamos pagar? Beleza. Não, mestre, se eu quiser, não, vamos pagar. Eu não tenho a obrigação, mas eu quero pagar. Vai lá no rio, pega a moeda na boca do peixe, já gerou uma experiência extraordinária ali naquele momento. Então, é extraordinário. Quer ver um outro livro que eu estou escrevendo? Lucros Temporários, Perdas Eternas. Glória, pastor Ari está deixando aqui privilegiado. A gente tá Vou parar por aqui para não falar privilegiado, viu, mais. com as notícias que vêm por aí, novidades realmente. Pastor Ari, Vou falar sobre o título de outro que eu estou de escrevendo. muita categoria, de muita experiência, de propriedade no que fala. Não, e não vocês- é, eu conheço Não, há um não, pouco de tempo, mas eu sei que sou uma pessoa de... não simplesmente, sabe o que é isso, Pois não, Cláudio? Decisão. decisão. Poder da Eu decisão. decidi que quero escrever, que quero me colocar à disposição, quero deixar escrito. Morreu um escritor agora, eu não vou falar o nome dele, mas ele morreu com 98 anos. Veja, 98 anos. Ele escreveu simplesmente 267 livros. Quando eu me, assim, meio que Aí, orgulhoso, a mente porque eu tem que ser escrevi, fértil. eu estou no 14º projeto de livro, eu feliz da vida por isso, aí eu encontro essa informação que o rapaz faleceu esses dias. Aí na biografia dele, tem lá 267 obras escritas. De caramba, eu achando que eu tava abafando. Você estava lá na frente, né? Por isso que eu digo, não é eu que sou alguma coisa melhor ou especial. Sempre Não, tem, não. É verdade. É minha decisão de querer escrever. Eu estou decidindo por gastar tempo por isso, em vez de eu estar navegando em rede social ou conversando, sabe, conversas que nem tem sentido. E perdendo tempo, né? Perdendo Porque tem tempo, algumas coisas. eu estou A rede social tem escrevendo, estudando, seus benefícios, né? lendo livros como Charles Taylor, como Viktor Frankl, pessoas que me impactam, como eu falei aqui, o David Hawkins e tantos outros escritores que eu sou apaixonado, Epiteto, Diógenes, Marco Aurélio e tantos outros que assim. E outra coisa, a Bíblia não é contra a filosofia, pelo contrário, a filosofia completa o que a Bíblia diz. Exato. E o Agora, a conhecimento Bíblia liberta, é o né? topado, ninguém chega na Bíblia. Isso aí é verdade. A Bíblia é a fonte de maior conhecimento e ninguém chega perto dela. Agora, as filosofias que foram criadas, desenvolvidas, ela vem com muito fundamento para o que a palavra de Deus diz. Então, assim, se você quer ter um texto rico, enriquecedor, estude também outras identidades, porque elas, Exato. se elas não te fazem mal, então vai fazer só o bem. Então, estudar sempre é maravilhoso. O conhecimento é importante. O É, conhecimento liberta e e torna você uma pessoa Agora um detalhe, capaz, né? agora um detalhe importante. A Bíblia diz o seguinte, em Gênesis, nos primeiros capítulos: o conhecimento vai matar. Depois Jesus chega lá e diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Aí eu disse: gente, peraí, tá tendo contradição na Bíblia? Porque no início diz que ela vai matar. Depois Jesus A diz... letra, né? Não, ela diz claro. Conhecimento. Não, Deus falou que no dia que você comer da árvore do bem e do mal, seus olhos vão se abrir, vocês vão ter conhecimento e esse conhecimento vai te matar. Tá muito claro Sim, o texto. sim. E Jesus vai lá e diz assim: olha, o meu povo perece por falta de conhecimento. Peraí, então a Bíblia está se contradizendo? Não, não é isso. Não há contradição na Bíblia. Ele só está dizendo que existe 2 tipos de conhecimento: o conhecimento que mata e o conhecimento que liberta. que liberta. Então, o que é que eu preciso entender? Por exemplo, tem um monte de gente assistindo vídeos o tempo todo de informação, ficando obeso de informação. Mas aquilo sem aplicação não serve para nada, Não serve pra meu nada, amigo. exatamente. Ou você aplica ou não serve. Conhecimento sem aplicação vai gerar morte. Gera um comodismo. Veja, nós estamos vendo a época com maior distribuição de informação. Veja o jovem de hoje como é fraco. Tudo tá chorando, mimimi, não sei o quê. E o nível de reprovação na escola também aumentou. Evoluindo o jovem de hoje. Você tá evoluindo, você já tá andando para trás. Andando pra trás, Sabe por quê? Depende hoje de chat GPT para tudo. Depende hoje de
Google para tudo. Não tem coragem de buscar, de ir atrás, de fazer, de desenvolver. Então, assim, esse conhecimento tá matando, meu filho. Tá matando. Tá matando e matando de rodo. E praticamente espiritualmente matando também. Muitas espiritualmente, pessoas, mentalmente, quando surge fisicamente. Um obstáculo, uma dificuldade, um problema, essas pessoas não vão ter condições de reação. Não tem resiliência. Poder de reação, exatamente. Não tem resiliência zero. Resiliência zero. Então, Cláudio, esse livro, A Mente Vence Música, é o primeiro que eu estou lançando, é muito importante para que as pessoas apliquem. Leia e aplique o que está ali. E aprenda a desenvolver sua mente. Então, todos eles vai dentro de uma classificação de desenvolvimento pessoal, que é isso que me interessa. Pronto, então aguarde logo o lançamento do livro. E eu creio que em primeira mão a gente vai estar falando aqui também, né, pastor? Sim, e outro agora... Indo agora para a questão do que você falou dos bebês reborn, né? Reborn, é uma situação Reborn. também, é um tema atual Então, e muitas pessoas aprovam, outras desaprovam. Os políticos... Já existe uma lei, pastor, que dá proteção, que dá direitos sociais para esse tipo de mãe ou esse tipo de pai que adota esses filhos? Vamos entender o que está acontecendo. Alguém muito inteligente, querendo vender, criou uma história na internet. Uma mamãe levou um bebê, boneca, para ser atendido no SUS. Posto de saúde, SUS. Uma mãe, bebê reborn, contratou um médico para cuidar do seu bebê reborn. O que acabou acontecendo com isso? As mentes oprimidas começaram a comprar boneca. E não é barata. Você precisa compreender que chega a 30 mil, parece. Você precisa compreender o seguinte: por trás de uma ideia como essa tem sempre uma mente brilhante. Se aproveitando daquilo. Se aproveitando totalmente, como por exemplo por trás do jogo. Como está agora essas bets aí, tomando o dinheiro do pobre. Porque o pobre, a palavra pobre, Cláudio, quer dizer improdutivo. Pobre não é porque você mora numa casa simples, ou porque você não tem um carro, ou porque você não tem uma casa boa. Isso não quer dizer que você é pobre. Porque essas pessoas que são bem, são felizes, né? Nesses lugares. Olha, tem filhos de rico que são mais pobres do que alguém que mora em uma favela. Com certeza. Por quê? Porque pobre quer dizer improdutivo. Se você mora na favela, você passa o dia todo sem fazer nada, só em rede social ou só maquinando mal, você é pobre. Porque você é improdutivo. Mas aquela pessoa humilde, que está morando numa favela, mas está lá trabalhando todos os dias, pensando em crescer, desenvolver a sua vida, ele está numa classe social menos favorecida, mas ele não é pobre. Porque pobre é um estado de espírito que você incorporou. Eu sou improdutivo. Então tem um filho de rico agora numa mansão que está lá o dia todo jogando videogame. Ele é um pobre. Improdutivo. Ele é um improdutivo. Então, essas bets, por exemplo, tá tirando o dinheiro de quem? De quem é improdutivo. Porque o improdutivo acredita que ele vai ganhar dinheiro fácil. Sabe? Você não tem que trabalhar muito, você não tem que desenvolver nada. Vai cair do céu. O que caiu do céu não presta, meu irmão. As pessoas acreditam em proposta desse Ponha na sua cabeça uma coisa: o que caiu do céu foi o cão. Foi ele que caiu do céu. A única coisa que caiu do céu não prestou para nada, que foi o cão, Satanás. Ainda trouxe uma terça parte dos anjos. Ainda trouxe uma terça parte com ele. Então, assim, não espere que caia do céu seja coisa boa, não. Vá lutar. Vá construir. Até porque, Cláudio, construir é tão bom. Com certeza. A pessoa é tão se bom sente construir. Importante. Cara, você saber que você construiu algo, você fez algo de legal, que ficou para as pessoas aí, as pessoas verem, admirar seu trabalho. É nobre. Então, essa questão do bebê reborn é mais uma sacada inteligente de alguém com a mente produtiva que está pegando um monte de gente improdutiva e ganhando dinheiro. Agora, extrapolou o limiar, extrapolou, a rede social saiu do controle e tem gente enlouquecendo de verdade com esse negócio. Então, quem está ganhando dinheiro é igual o traficante. O traficante está lá ganhando dinheiro dele, está nem aí quem está se acabando. Quem está fazendo, as indústrias que estão construindo os bebês, estão ganhando dinheiro, filho. Exatamente, pastor. Estão ganhando dinheiro, então... É aquela história, né? Triste do sabido se não fossem os otários. Então, se você quer ser otário,
fique nessa onda de bebê reborn, de os Teren virando cachorro, entrando na onda de ideologia de gênero, entrando na onda do LGBTismo, entrando na onda da liberação de drogas. Você vai enlouquecendo porque ali não tem produtividade nenhuma. E isso a gente percebe que é falta de Deus na vida dessas pessoas, porque as pessoas, quando tem Deus na sua vida, você consegue, mesmo que você passe por uma crise emocional, por uma crise familiar, por uma crise na vida pessoal, você pode buscar em Deus esse refúgio, né? Deus pode mudar esse pensamento negativo de se matar, de se destruir, de se isolar, porque tem muitas pessoas que às vezes buscam isso como um escape, um refúgio, né? Pessoas que são depressivas, pessoas que... e outros pensamentos mais. Além de... Quando a gente estuda muito, a gente acaba criando um ambiente muito, às vezes, meio que orgulhoso. Mas, para não ser agressivo aqui, eu diria o seguinte: não é falta de Deus, não. É falta do que fazer. É falta de uma boa vassoura para limpar uma casa. É preguiça, as pessoas vão se acomodando. É falta de uma boa caneta para estudar. É falta de uma boas palmadas de um pai e de uma mãe. A criação também, né? Você entende? Mas tem pessoas adultas nesse nível. É uma geração, meu amigo, pastor. É uma geração improdutiva. Mas que tem cresce pessoas adultas nesse nível. Adulta, mas é preguiçosa. Adulta, mas não quer nada fora do Brasil. Adulta, mas não quer produzir, quer ficar nas costas de governo, quer ficar ganhando dinheiro público. O que o senhor acha? Nesse pensamento aí, muitos estão querendo, estão lutando por direitos sociais, Bolsa Família, para as mães que têm bebê reborn, Não, etc. isso tudo é falácia. Não vai gerar, não vai... Não. Ok. Isso tudo é falácia, isso tudo é só embromation, narrativa, não existe projeto de lei para essas coisas, não. Não chegou esse absurdo, não. Ok. Então, graças a Deus que ainda existe pessoas com mentes brilhantes que traz pensamentos... Mentes brilhantes ainda em barracos. Sim, com certeza. Entendeu? Morando em barracos e com falta de energia, mas estão lá lutando, como eu lhe falei. Não é pelo fato que a pessoa mora numa favela que ela é localidade, pobre. Não é localidade. Moradia. Pronto, você falou tudo. Não é localidade. Você tem gente brilhando, morando em favela, morando em barraco, mas está ali lutando. Agora, um detalhe, ele vai sair do barraco. Com certeza. Mentes brilhantes não moram, não ficam em barracos. As redes sociais trouxe essa oportunidade de mudança de vida também para muitas pessoas. Para quem é produtor, sim. Exatamente. Para quem é produtor, sim. Tem jovens, né? Jovens com conteúdos na internet que está crescendo, está se multiplicando. Pessoas que são humoristas, né? Outros conteúdos também que gera na sociedade o interesse do consumo daquele conteúdo. E essas pessoas estão realmente prosperando. Sim. Prosperando completamente. E lhe digo mais, Cláudio. Enquanto as pessoas não entenderem da sua autorresponsabilidade, ficar dependendo de terceiros e quartos e quintos, ela vai viver uma vida improdutiva. A sua vida depende da sua produtividade. A minha vida depende da minha produtividade. E isso estou falando da minha parte, porque a parte de Deus eu não preciso contar. Por que eu não preciso contar com a parte de Deus? Porque a parte de Deus eu sei que Ele sempre cumpre. Com certeza. Não há dúvidas sobre a parte de Deus. E aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer por nós. Aquilo que nós podemos, não aquilo que nós devemos fazer. Então, assim, se você deve fazer, faça bem feito. Faça com vontade, faça com ânimo, faça com dedicação, faça com esforço. Se dedique, né? Está tudo à sua disposição. Exatamente. É como eu falei, Ele te deu o Espírito Santo, Ele te deu a graça, Ele te deu o nome escrito no livro da vida, Ele te deu a palavra dele, Ele te deu o poder da unidade. Mano, Ele te deu tudo. O que é que você precisa mais? Vai ficar o dia todo deitado numa rede. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra, e deitado numa rede, sem fazer se nada, balançando, sem fazer nada. É claro que você vai se tornar um improdutivo. E o improdutivo também está na religião, viu? Não está só no ímpio também, não. Está em todo segmento. Muita gente improdutiva dentro da igreja. Um exemplo que o próprio Deus dá pra gente é a formiga, né? A igreja, Sede vós como as formigas que trabalham. Eu vou mudar até o termo. Não é a igreja. A instituição religiosa deveria ser a vanguarda da produtividade. Mas não é. Um monte de gente sem fazer nada. Um monte de gente parada, sentada, esperando que um homem ainda leia a Bíblia para ele, porque nem a Bíblia para ler ele quer. Quer que alguém leia para ele. Muitos não estão levando mais nem a Bíblia. E aí onde tem aparecido o quê? Exploradores da fé.
Gente inventando um monte de coisa. Profeta não, que se você abrir no TikTok, no Kawaii, você vai encontrar profeta por metro quadrado. Agora, gente, pelo amor de Deus, vá ler a Bíblia, pelo amor de Deus. Vá buscar sua intimidade com o Espírito Santo. Vá buscar o secreto do seu quarto. O apóstolo Paulo fala sobre isso, a falta de... Me dá dó quando eu fico vendo examinar as escrituras, né? Errar por não examinar as escrituras. Me dá dó, mano. Fica um monte de gente profetizando o tempo todo para tudo que é coisa ali, como se o reino de Deus fosse uma ninharia. Nós descemos muito o nível. Nós descemos o nível e não foi pouco, não. Então, assim, eu acredito que tudo isso faz parte de um plano de fim de mundo. Porque, assim, esses fenômenos vieram para ficar. Quem está tendo acesso a essa informação, tome ela para você e pratique. Mas quem não vai ter acesso, que não vai chegar muita gente, quem não vai ter acesso, eu tenho dó dela, porque ela vai continuar vivendo na ignorância e tendo a solução da vida na palma da sua mão. É só querer. É isso. Pastor Ari, outro tema que a gente precisa, já estamos quase, né, nos aproximando do final. Já. Mas antes, a gente ainda tem alguns temas que eu gostaria de perguntar para o senhor. O que é que o senhor acha? O senhor, como já foi coordenador político, já foi como assessor, né, como o pastor Daniel Forte, pastor Antônio Santos. O que é que o senhor, como o senhor vê a política no momento? Porque é importante, a igreja deve ou não fazer parte, assim, da política, ou seja, pelo menos participar do processo da democracia, como uma ferramenta que a gente tem de escolher alguém que represente a igreja. Olhe, Cláudio, é uma pergunta muito importante, mas muito complexa de se responder, porque quando eu falar, a igreja não deve participar da política, eu preciso explicar por quê. E se eu falar, a igreja deve participar da política, eu também tenho que explicar por quê. Sim. Então, a igreja não deve participar da política. Quando? Quando ela é chamada para participar de negociatas que envolvem a derrubada dos seus princípios e valores. Então, quando um parlamentar que se vende com uma ideia de cristão e ele lá dentro envia recursos para festas mundanas, faz daquele dinheiro público um local de passeio para ele, ou de evidências claras de corrupção, ou de manipulação, esse cristão deve ser banido da política. A igreja deve participar da política como? Quando ela vai como proponente. Quando ela vai para defender seus princípios. Os princípios e valores. Quando ela vai para defender suas causas, como, por exemplo, as escolas hoje estão tomadas pela ideologia de gênero. Daqui a pouco, uma pessoa de princípio e valor não pode ir para uma escola. Tem alguns políticos que defendem essa ideologia que ainda vão para dentro das escolas. E eu vou dizer mais. Nesse sentido da igreja proponente, nos locais de espaço de poder, ela não deve atuar só na política. Ela deve atuar também nos espaços de jornalismo, ela deve atuar nos espaços do magistério, ela deve atuar nos espaços do judiciário, no espaço dos magistrados, ela tem que formar juízes. Setores. Porque todos esses setores estratégicos estão hoje contra a igreja. A igreja defende princípios que essa modernidade não defende mais. Entendeu? Você vê que o Papa que entrou agora, ele foi lá e deu uma fala a favor da família tradicional, já caíram de pau em cima dele. Já não é o queridinho da imprensa mais. Então, assim, a imprensa brasileira, ela segue um ritual do progressismo mundial. Sistema, né? Que é um sistema de abolição, que vai abolir a família tradicional. Ou seja, eles não querem a família como... Agora veja que ignorância, gente. Só dá para fazer plano de mundo, de países, se tiver homem e mulher. Família, exato. Não tem jeito. Tá homem provado. com homem não reproduz. Mulher com mulher não reproduz. Isso é bíblico, né, pastor? Eu não estou aqui ofendendo ninguém, eu estou falando de uma verdade absoluta.
Está na Bíblia. Então, preservar. Mas se o homem quiser fazer uma família com um homem, é direito dele. Uma mulher com mulher, é direito dela. A questão toda é que essas pessoas deveriam ter consciência de preservar a família tradicional também. Não, a gente quer fazer isso, a gente quer viver assim, mas olha, a família tradicional tem que ser respeitada. O problema todo é que eles estão indo para cima de destruir a família tradicional. É o objetivo, né? É destruir então a família. deixa as igrejas quietas, deixa a família tradicional quieta, deixa as escolas quietas e vão fazer o que vocês querem da sua vida. Isso até porque é a escolha de cada um, né? Então, voltando aqui para a questão política, é altamente necessário que a igreja esteja nos espaços de poder. Porém, com a proposta de defender seus princípios e valores. Não para participar de negociatas, como nós estamos vendo. Uma vergonha, um monte de parlamentar evangélico envolvido em esquemas de negociatas. E são pessoas que, na campanha, eles fazem umas promessas, inclusive, para a igreja, as propostas, às vezes até para a igreja que vai defender a causa, e quando eleito, muitas vezes esquece essa promessa. Inclusive, o outro lado da moeda são os pastores que se vendem também, né? Tem isso também, infelizmente. Hoje, para ter um lado, precisa do outro lado. Hoje, para ter um lado, precisa do outro lado. O lado do parlamentar que vai negociar, só vai negociar se tiver o lado que gosta de negociar. Então os pastores precisam aprender a votar e votar em pessoas que tenham princípios e valores. E não por dinheiro. Exatamente. Não por benefícios pessoais. Você tem que apoiar alguém que você acredite. Não, Cláudio, você é candidato, Cláudio é decente, vamos todo mundo apoiar Cláudio e ele vai defender nossos princípios. E lá, dentro, Cláudio vai defender nossos princípios e valores. Ele não pode fugir disso. Ele não pode fugir dessa matéria, porque ele está ali com uma missão. Exatamente, pastor. O senhor falou tudo. Realmente a igreja ela pode se participar de uma forma, forma que venha valorizar os princípios, ou seja, defender os princípios e valores. E as pessoas que... Agora, o que o senhor acha, pastor? O líder da igreja, o líder espiritual, o pastor, o apóstolo da igreja, sair candidato, ele pode sair candidato ou ele pode apoiar um candidato? Ele como cidadão, ele tem o direito de ser candidato, tá? É legítimo, ninguém pode dizer que ele não pode. Agora, é legal, mas no meu entendimento não é moral. E explico por quê. O evangelista Billy Graham, por exemplo, em uma certa vez, ele foi convidado a ser candidato a presidente da República dos Estados Unidos, um cargo de maior honra do planeta. E ele disse, olha, eu quero agradecer, mas eu não posso descer eu não posso ocupar um cargo de menor do que eu já ocupo. Olha o que ele disse. Ele classificou que ser presidente dos Estados Unidos era ocupar um cargo de menor escala do que ele já era como evangelista. Então, se você é um apóstolo de uma denominação, que você já recebeu um chamado de Deus para cuidar daquele povo, e você deixa aquele apostolado para ser um parlamentar, no mínimo você está desvalorizando aquilo que Deus colocou nas suas mãos. O que eu recomendo um apóstolo ou um bispo desse fazer, um pastor fazer? Escolher entre os irmãos alguém decente, testado, tá? Treinado, de alta confiança. Como, por exemplo, fez a Igreja Quadrangular. A Igreja Quadrangular hoje preparou um jovem, pastor Diego. Já falei dele em outras vezes, porque é mérito mesmo. Hoje, pastor Diego é um menino que dá uma resposta muito positiva a todo o segmento evangélico. E foi preparado na Igreja Quadrangular. Então, assim, o presidente da Igreja Quadrangular não saiu candidato. Ele preparou um pastor jovem, advogado. Que não nega a fé. Não nega a fé, vai para cima de todo mundo. Pegou perrengue com todo mundo lá dentro. Não tenho nada com relação à participação no mandato de Diego. Nada, zero. Mas estou fazendo uma justa avaliação. Certo. É um dos excelentes representantes que nós temos hoje na Câmara Municipal de Aracaju, pelo segundo mandato. Então, assim, acredito eu que tem que ter esse tipo de filosofia, de entendimento que a Igreja Quadrangular teve, por exemplo, de preparar alguém e colocá-lo lá dentro. Até porque a Bíblia mesmo diz que quando o justo governa, a igreja o povo também, se alegra. Então a igreja, tem que ter alguém lá para defender realmente a causa. Fazendo também justiça, a Igreja Universal também faz isso. Ela sempre prepara alguém
para defender. E outra coisa, os parlamentares da Igreja Universal, pelo menos aqui em Aracaju, fazem isso muito bem. O senhor falou tudo. A igreja precisa realmente ter essa presença no meio, creio que em vários setores da sociedade, mas na política também. Por que a gente trouxe esse tema aqui? Porque é importante, a gente, daqui mais um próximo ano, vai ter eleição, e a igreja tem que estar orientada, e o líder espiritual, que é o pastor, é o apóstolo, ele precisa orientar as suas ovelhas com relação à tomada de decisões. Não pode, assim, interferir na decisão, mas ele pode orientar, né? Para o melhor que venha a ser para defender as causas, porque muitos, se a gente não tiver alguém lá para defender, vai ter alguém do outro lado que vai, infelizmente, criar leis que vêm de encontro à igreja, que vêm para destruir a igreja. Por exemplo, agora aqui mesmo, olha, você vê. Nada contra, mas vai ter aqui em Sergipe a Conferência Municipal LGBTQIAPN+. Vai perdendo até o alfabeto todo. Uma conferência em Aracaju. Ou seja, eles estão errados em fazer isso? Não. Quem está errado somos nós em não fazer o mesmo que eles. Porque eu não posso tirar o direito dele de fazer isso. E tem apoio da Prefeitura de Aracaju, que é uma prefeitura considerada uma prefeitura com a evangélica no poder. Sim. Ela está errada em fazer isso? Não, ela tem que dar apoio a todos os grupos. Ela não é prefeita do segmento evangélico. De todos, né? Ela é prefeita de todos. Agora, quem está errado é a igreja não fazer o que eles fazem. Não fazer conferências sobre política, não gerar importância do poder público, dos espaços de poder. A igreja precisa entender a importância dos espaços de poder, de maneira como eu falei, como eu citei. A igreja quadrangular tem esse entendimento, a igreja universal tem esse entendimento. Pelo que eu sei aqui, só essas duas igrejas que fazem dessa forma, desse entendimento correto, de manter, colocar alguém com legitimidade e um candidato só que sai. Não sai 2, 3, 4, que é outra coisa horrível também. DVD, sai um candidato com apoio de todo mundo. Aí dá certo, funciona, que aí o processo de unidade acontece. Quem assumiu agora na igreja o mandato como vereador foi o pastor Alex, mas antes do pastor Alex da Universal estava o pastor Eduardo Lima. Fez um mandato brilhante de defesa da nossa fé. Então, quando eles estão lá dentro, ele não defende a Igreja Universal, ele defende todo o segmento cristão. Inclusive o segmento católico, porque todos se unem. Exato. Entendeu? Contra a ideologia de gênero, contra a liberação das drogas. Agora mesmo está uma discussão horrível que pode chegar até Aracaju. Pode ser criado uma loteria municipal. Jogos de azar. Aqui em Aracaju, criado pela Câmara Municipal, um projeto de lei de um vereador de cunho de esquerda que virou de direita e hoje está lá defendendo uma loteria municipal. Só vai tirar dinheiro de pessoas pobres. Com certeza. Inclusive, pastor, falou sobre isso, está tendo uma CPMI das bets, né? CPI das bets e pessoas ainda querendo criar novos jogos. É porque, veja, é uma forma maravilhosa de roubar dinheiro de pobre. Porque só ganha 1% de quem joga. Então você tem 99% de pessoas jogando e 1% ganha para poder botar a cenourinha na frente para você correr atrás. Infelizmente, a falta de conhecimento das pessoas, a falta não é falta de conhecimento, falta não. de atitude para escolher o que é certo, o que é assim, bom não é falta de conhecimento. É o seguinte, quando eu entendo que existe um monte de pessoas ignorantes, eu que sou o inteligente da história, nesse alvo, né? Vou torar todo mundo pela cepa ali, porque o ignorante, que no caso é o improdutivo, aí eu denomino de pessoas pobres essas pessoas, elas vão gastar tempo ali e seduzidas pelo jogo e vai pegar o dinheirinho dela que já é pouco e vai investir ali achando que vai ganhar alguma coisa. Só que é um ganancioso querendo enganar outro ganancioso. Isso. O improdutivo, o improdutivo querendo ganhar dinheiro fácil e o outro ganhando dinheiro fácil do improdutivo. Porque se você quer ganhar dinheiro, meu amigo, vá levantar cedo, vá fazer alguma coisa, olha, em Aracaju tem feiras, por exemplo, você ganha dinheiro até carregando com carrinho de mão. Não passa nem fome, porque sai com dinheiro no bolso e com o carrinho cheio de comida. Mas nem todos que têm essa disponibilidade, essa garra aí vai cair nas mãos de bandidos como esse. Realmente, infelizmente, é nesse sentido que eu falo. As pessoas, infelizmente, ao invés de tomar uma decisão de fazer alguma coisa, de produzir alguma coisa, independente do trabalho, é trabalho.
entendeu? É digno. Independente se é vender lanche, se é vender pico, tudo isso eu já fiz. Você tem uma ideia de tudo que você imaginar, praticamente tudo, eu já trabalhei. E isso não desonrou você. Cana. Fui cortador de cana, né, limpava, cortava cana de açúcar lá, né, em Alagoas. E isso não desonrou sua vida. Vendia lanche, vendia de bicicleta, vendia de tudo que você imaginar de serviços, né, de camelô, de trabalhar na rua, levar a carreira daqueles que vêm. Às vezes teve um prefeito, né, aí que entrou aí levando tudo dos vendedores. Eu creio para criar alguma estratégia lá para que a prefeitura legalizasse, etc. E ter também os impostos, porque o objetivo deles também é tirar impostos. Né? Por um lado é importante para organizar a coisa, mas por outro, muitas pessoas ficaram desempregadas. E nessa época eu fui um desses, que eu vendia lá dentro do Hospital João Alves, e nessa época foi tirado todo mundo. E aí, quando eu saía para vender em outros lugares, onde colocava, o Rapa vinha ali para tirar. Não pode, aqui não pode, aqui não pode. Então, também tem que ver esse lado também das pessoas que é vendedores, que gosta de trabalhar, para dar a oportunidade de criar um espaço para essas pessoas. Então, se a pessoa quiser, tem serviço. Limpar um quintal, cortar uma grama, de jardineiro, o que você quiser. Tem o joelho no chão para pedir a Deus, para Deus mandar emprego. Exatamente. Então, eu nunca abri para serviço nenhum, para trabalho nenhum. É importante, mas nem todos são assim, infelizmente. É esse alvo do inimigo para querer sugar dessas pessoas aquilo que ela já não tem praticamente. Porque só é pouco que ele chega na mão dessas pessoas e ainda pega para destruir em jogos de azar. Já está dizendo, jogo de azar. Então, cai fora. Cai fora. Eu mesmo não concordo com isso. Eu não gosto nem de jogo, pastor. Jogo desse tipo nunca gostei de jogo. Na época, minha avó gostava, sabe de qual tipo de jogo? Aquele jogo do bicho, lembra? Até hoje tem. Aquele jogo do bicho. Então, o jogo do bicho, o cara que criou o jogo do bicho falava bem assim, a banca nunca perde. E não perde mesmo, não. Só ganha. Quem perde é o cara que joga. Só ganha. Então, pessoal, eu quero agradecer aqui a presença do pastor Ari, um grande homem de Deus, um grande conhecedor. Essas pessoas, em vez de jogar, me permita aqui rapidinho. Fica à vontade. Essas pessoas, ao invés de jogar, precisam ler meu livro. Leia o livro A Mente Vence Músculo para sair desse negócio. Para se libertar. Porque vem muito conteúdo, muito conhecimento para que a mente possa produzir mais, né? E desenvolver realmente a sua capacidade, que ninguém é incapaz, não. A Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. Então nós podemos, independente do momento que você está passando, de quem você seja, da classe social, se é rico, se é pobre, independente disso. Exatamente. A própria palavra de Deus diz que tudo nós podemos. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Né? Então nós podemos mais, é só querer. Então fica o recado, fica... Aí, hoje realmente foi muito importante esses temas que nós trouxemos aqui. Então, pastor Ari, muito obrigado pela presença do senhor mais uma vez aqui, engrandeceu o nosso programa e Deus o nosso abençoe. debate. Que Deus continue abençoando o senhor e dando essa mente brilhante para criar mais projetos, que o senhor não para, né? Não. Tem muitos projetos sendo criados. Vem aí o DNA Social, que vai ser algo poderoso para todo mundo que queira fazer da sua casa um núcleo de ação social. Vem aí. Amém, glória a Deus. Muito obrigado pela presença do senhor mais uma vez. Obrigado a você que ficou conosco até agora. Que Deus continue abençoando você. Continue assistindo o nosso programa, os conteúdos que é gerado aqui nesse podcast, porque são conteúdos que traz muito conhecimento, que traz transformação de vidas, de pessoas, de família. Né? Tem pessoas aqui como Anne Couto, que traz um tema forte, né? Para mães, para pessoas que estão dependentes, as mães também se libertarem. Né, pastor Ari, que traz um programa aqui, Me Conte Aí, que traz os pastores, quantos pastores realmente estão precisando, né, de uma orientação, de um acolhimento, né, de um apoio. E o Instituto Arte da Fé, através, hoje, né, gerou esse local para que as pessoas possam vir aqui e tenha esse espaço e tenha esse acolhimento. Então o senhor é uma pessoa que realmente, né, tem feito muito pela sociedade. E eu creio que nós só devemos agradecer por tudo que o senhor tem feito e criado para nós. Então, muito obrigado, que Deus abençoe. E volte sempre aqui ao programa. E esse perfume cheiroso aí? Esse é da Rinodê. E também temos que falar, acabei esquecendo, gente. Então, aqui, ó, Arte Modular. Eu acabei entrando lá no Instagram da Arte Modular. Eu vi quanta coisa boa, quantos móveis bonitos que eles criam. O pessoal são profissional. Então, você não perca tempo. Entre lá na rede social, procure Arte Modular,
uma equipe treinada, preparada, vai até o local, faz todas as medidas, né, do seu móvel, cozinha, sala, banheiro, a varanda, tudo decorado com luz de LED, coisa bonita, arte modular em Aracaju, Sergipe, para todo Sergipe, né? Você liga e procura aí os contatos no Instagram, arte modular, só digitar arte modular e você vai ser realmente, com certeza, vai ficar impactado com os GS móveis. Distribuidora também. E tem a GS Distribuidoras que também... você pode até empreender também, se quiser. Exatamente, você pode ser um consumidor ou um vendedor, né? Através da GS Distribuidora. Ganhar dinheiro aí, ó, rapidinho, cheiroso e ganha dinheiro. Vai produzir e sai da moleza da rede social aí, que muitas vezes fica lá na zona de conforto sem fazer nada. Então, tá aí para vocês, arte modular, entre em contato agora. Você sonha arte modular, realiza. E também a Rinode, que distribui esses produtos maravilhosos, perfume, creme de pele, creme de mão, né? Então, muita coisa boa. É só entrar em contato pelo número que vai aparecer aí, né? GS Distribuidoras. Muito obrigado a todos que ficou até agora conosco no programa Conexão Gospel. Esse foi mais a 5ª edição do programa. E todo sábado eu conto com a sua presença aqui também para acompanhar mais um programa. Deus abençoe você, a sua família, a sua casa. E até o próximo. Forte abraço.